Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre reagrupamento familiar aqui em Portugal. O que é reagrupamento familiar? Quem pode pedir reagrupamento familiar? Quais são os documentos necessários para fazer um reagrupamento familiar? Vamos falar agora, nesse vídeo. Então, o que é o reagrupamento familiar? É a inserção de um familiar como dependente de alguém que esteja legalizado no país, tá bom, gente? Então, é algum familiar que vai ficar como dependente da pessoa que está legalizada aqui em Portugal. E quem pode ser essa pessoa? Quais familiares que pode ser? Bom, primeiramente pode ser o marido ou a esposa, né? Vamos supor aí um caso que a esposa vem fazer mestrado aqui em Portugal, né? Então o marido pode vir e ela pode pedir o reagrupamento familiar para ele. Ou então mesmo ao contrário, ou se o casal também tiver filhos, né? Então, se vier o marido legalizado, pode pedir o reagrupamento familiar para a esposa e pro filho, tá? Então, primeiro, esposa, segundo, filho. Ah, Natália, e se for de repente um enteado, né? De repente vem o marido, né, como estudante ou como trabalhador, como visto de trabalhador, vem a esposa, ela também pode reagrupar, mas ela vem trazer um filho de um outro casamento. Então, se essa pessoa, se o marido da mãe tem a guarda dessa criança, sim, ele também pode ser inserido aí como membro, como dependente no reagrupamento familiar, tá? Filhos mais novos, né, menores de 18 anos, podem pedir reagrupamento familiar. Se for um caso de um filho maior de 18 anos, se ele for solteiro e vier para estudar, ele também pode fazer parte do reagrupamento familiar. Os ascendentes diretos também, chamados de primeira linha, como por exemplo os pais, tanto da pessoa que possui a residência, quanto do marido, da esposa da pessoa que possui residência. Se ele estiver, né, dependente dele, sim, também pode pedir aí o reagrupamento familiar. Então, por exemplo, se você vier com seu marido, por exemplo, e quiser trazer a sua mãe por meio dele, por meio do seu marido, sim, ela também pode pegar aí o reagrupamento familiar. E o outro caso também são irmãos menores. Se você, por exemplo, tem um irmão e ele tiver, né, sobre a sua tutela, ele também pode aí ser reagrupado, mas nesse caso se ele for menor de 18 anos. Bom, agora o que é preciso, o que é necessário, quais são os documentos necessários para pedir esse reagrupamento familiar? Eu sempre falo, gente, para qualquer coisa relacionada a visto, a estrangeiro, verifique no site do CEF, tá bom, gente? É muito fácil, digita aí no grupo CEF, S-E-F, tá? Entra lá, procura aí todas as opções de visto, que lá fica muito mais fácil, tá? Você saber exatamente todas as documentações. Até porque as coisas sempre mudam, as leis estão sempre mudando. Às vezes um documento que foi pedido hoje não pede amanhã, ou que foi pedido ontem não se pede hoje. Então é sempre bom você confirmar, tá? Aí os documentos necessários para pedir qualquer tipo de visto. Mas eu já vou falar aqui alguns documentos, né? Mas sempre, eu digo e repito, entra no CEF para poder confirmar se são exatamente esses documentos ou se tem mais alguns, tá bom? Que as coisas podem mudar. Lembrando que todos os documentos têm que ser reconhecidos, ou seja, têm que ser apostilados, tá? Sempre tem que ser entregue ou no consulado ou no CEF os documentos apostilados, são documentos válidos, tá bom? Nunca entregue os originais, tá? Sempre tem que ser a cópia mais a cópia apostilada dos documentos aí requeridos para poder solicitar aí o reagrupamento familiar. A primeira coisa, você tem que levar impresso um requerimento de reagrupamento familiar que está disponível lá no site do CEF. Vou deixar o site do CEF aqui embaixo na descrição. Depois tem que apresentar o comprovativo de rendimentos, tá bom? Um extrato bancário. Mas nesse caso tem que ser que comprove a subsistência de todos os membros da família. Então tem uma continha aí a ser feita. Então se for um adulto, tem que corresponder a 100% do salário mínimo vigente em Portugal. Se forem dois adultos, o segundo adulto tem que corresponder a 50% do salário mínimo vigente em Portugal. E crianças e jovens com menos de 18 anos têm que representar 30% do salário mínimo vigente em Portugal por criança. Então, no caso, se você tem uma criança, 30%, duas crianças, 60%, tá? E assim vai. Então, você tem que somar aí, no caso, o primeiro adulto 100%, o segundo adulto 50%, uma criança 30%. Nesse caso, se for dois adultos e uma criança, seriam 180% do salário mínimo vigente português que você tem que confirmar aí que você tem disponível, tá bom, gente? Depois você precisa de um comprovativo de morada, né? Um comprovativo de residência. Que
Pode ser uma conta no seu nome, pode ser o contrato da casa, ou se você não tiver nada disso, você pode ir na junta de freguesia e pedir seu atestado de morada na junta de freguesia. Eu já fiz um vídeo sobre isso, posso deixar linkado aqui em cima, tá bom? Pra você é muito fácil, muito barato, tá? E você precisa levar também esse comprovativo de morada. Depois precisa, obviamente, do passaporte, do comprovativo de residência, né, do título de residência da pessoa que mora legalmente aqui em Portugal. Precisa também dos antecedentes criminais do Brasil, né, ou do país que você morou nos últimos 6 meses, tá? Mas no caso ele tem que ser autenticado e carimbado no consulado brasileiro, tá? Se no caso aqui em Portugal ou então lá no Brasil também tem que ser apostilado, tá? Senão não é válido. Precisa também de uma autorização, de um papel autorizando o CEF a olhar sua ficha lá criminal português. Então tem normalmente lá no CEF tem um linkzinho que você preenche essa ficha só para autorizar eles a olharem se você tem algum antecedente criminal aqui em Portugal, tá bom? O extrato da Segurança Social, se você trabalha aqui. O imposto de renda, se você já trabalha aqui também, né? Se você for trabalhador e tudo mais, já tiver feito seu IRS, também tem que ser entregue no CEF. Essa aí são os documentos da pessoa titular, né, a pessoa que tem aí a posição legal aqui em Portugal. E depois, para os seus reagrupados, necessitam em outros documentos, são basicamente os mesmos, variam em poucas coisas. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, gente, para vocês entrarem lá e ver direitinho todos os documentos. Mas eu não vou falar assim um por um, porque acho que é perda de tempo. Se você pode entrar aqui embaixo no link que eu vou deixar pra você, tá bom? Fica muito mais fácil pra você ver aí todos os documentos necessários pra pedir o reagrupamento familiar, tá bom? Bom, aí você pode perguntar, Natália, aonde que é feito esse pedido de reagrupamento familiar? Esse pedido é feito no CEF, tá? Normalmente no CEF mais próximo da sua casa e pode ser pedido juntamente aí com a autorização de residência do titular. Então pode tanto a pessoa que vai pedir a autorização de residência quanto a pessoa que vai ser reagrupada, ou o marido, ou mesmo não precisa nem ser casado, tá, gente? Mesmo aquela pessoa que tem a união de facto, né, que eles dizem, a união estável, também pode pedir reagrupamento familiar, né? Então, tanto o titular quanto os reagrupados podem fazer o pedido aí juntos no mesmo dia, tá? Só que o tempo demora. Normalmente os reagrupados eles demoram por lei até 3 meses para sair essa autorização e podem ser prorrogados por até mais 6 meses, tá? Então, normalmente demora esse prazo. Se demorar um pouco mais, ele é deferido, mas aí o CEF te comunica e, enfim, ele também tem o direito de fazer entrevistas também, se ele achar que tem alguma coisa estranha ou se duvidar de alguma coisa, o CEF também tem esse poder aí também de fazer entrevistas e saber um pouquinho mais das pessoas. Bom, essa autorização de residência do dependente, normalmente ele dura aí até o mesmo vencimento do titular, tá bom? Normalmente a data de vencimento do titular também é a data de vencimento do reagrupado. Mas tem uma coisa, após 2 anos, né, que esse reagrupado está, né, sobre custódia, né, está dependente aí desse titular, ele já tem uma autorização de residência autônoma, tá? Então, depois de 2 anos, se ele ainda tiver os mesmos laços, obviamente, com o titular, depois de 2 anos ele consegue aí ter uma autorização de residência autônoma, sem ser dependente. Bom, agora eu vou falar algumas coisas mais no geral, tá? A autorização de residência pode ser cancelada, né, ou do reagrupado? Sim. Se for comprovado que houve má fé, ou se de repente for comprovado que a pessoa só casou para ter a residência, sim, pode ser cancelada. Ou se a pessoa se ausentar por 6 meses consecutivos aí do país, no caso de Portugal, a residência pode ser cancelada também, tá bom, gente? Muitas pessoas podem pensar, eu por ter essa residência em Portugal, eu posso morar em outros países da União Europeia? Não. A residência, a autorização de residência, tanto do titular quanto do reagrupado, só é válida para morar em Portugal. Entretanto, você pode circular livremente por toda a área Schengen, por toda a União Europeia, sem problema nenhum com seu documento de Portugal, mas residir, não pode. E uma outra coisa também importante é que sim, o reagrupado pode trabalhar, no caso se o reagrupado for a mulher ou o esposo, se for um filho maior de 18 anos, sim, pode trabalhar, não tem problema nenhum. Pode trabalhar tanto como autônomo, tanto quanto subordinado a outro, e não tem problema nenhum, pode sim trabalhar, tá bom, gente? Bom, esse é o vídeo de hoje sobre reagrupamento familiar. Então, se você estiver planejando vir a Portugal, não tem problema.
Pode só um vir para trabalhar, ou pode só um vir para estudar e o outro pode ser agrupado, pode trazer os filhos sem problema nenhum, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem mais um pouquinho essa outra particularidade aqui em Portugal, tá bom, gente? Já dê joinha no vídeo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e nos vemos amanhã aqui nesse mesmo canal. Grande beijo, tchauzinho. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be